Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Oi, Rê. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Gente, eu ia fazer uma apresentação para vocês, bem bonitinha, mas eu tive problemas técnicos e não consegui entrar. Então, eu vou ficar aqui batendo papo com vocês, conversar com vocês a respeito do assunto. Vocês estão me ouvindo, né? Tinha preparado os slides bonitinho, ia mostrar no gráfico. Se vocês quiserem, um outro dia eu volto para fazer tudo bonitinho para vocês, porque hoje não deu. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Cibele, sou uma das integrantes do Investidoras Destemidas. Eu atuo no mercado financeiro há 3 anos, sou investidora e trader. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre a introdução à análise técnica. Vou começar com vocês falando sobre a teoria de Dow. Vamos lá? Bem, vamos ver aqui. A teoria de Dow, ela foi desenvolvida por Charles Henry Dow. E ela foi desenvolvida em 1884. Vocês me desculpem que eu estou um pouco nervosa, que é a primeira live que eu faço, então eu estou bastante nervosa. Vocês estão me vendo? Charles Dow, ele viu que... Ele percebeu que o mercado ele se movia em tendências, assim como as ondas do mar. E essas tendências, elas eram em 3 partes. Tendência de alta, tendência de baixa e sem tendência, ou tendência lateralizada, como algumas pessoas falam. Então ele percebia que as ondas do mar, elas iam se movendo. Quando a maré subia, ela invadia um pouquinho mais a praia e recuava um pouquinho menos. Invadia um pouquinho mais que a anterior e voltava um pouquinho menos. E isso ele viu que é assim que o mercado ele se movimenta numa tendência de alta. Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes. E o inverso, quando o mercado está se movendo em tendência de baixa, como as ondas do mar, quando a maré está baixando. Ele notava que as ondas elas iam recuando cada vez mais e voltava cada vez menos. Então, a teoria de Dow ela é baseada nessa movimentação de tendências e ela se tornou a base da análise técnica. Além da teoria de Dow, eu vou estar falando com vocês aqui também. Eu fiz umas colinhas aqui para mim poder falar, porque eu sabia que eu ia ficar nervosa. Que o mercado ele se move em 3 tendências, já foi falado. Tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. É que eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui, sem mostrar fica difícil conversar, mas eu vou ficar falando aqui, pessoal, e falar sobre o suporte e resistência. O suporte e a resistência são regiões de preços fortes, onde o preço bate e volta. Então, sempre tem aquela região mais forte. O suporte é aquela linha embaixo, onde o preço sempre cai e a pressão compradora bate e o preço sobe. O preço cai, bate no suporte e o preço sobe. A resistência é o inverso, é onde o preço bate naquela região de preço, onde tem uma pressão mais forte vendedora e o preço cai. Eu gostaria muito de mostrar aqui para vocês, eu vou tentar virar minha câmera, se vocês conseguirem ver, vocês me falam, tá? Vocês estão enxergando? Dá para enxergar, gente? Vocês estão conseguindo ver? Então, a resistência é uma região de preço e o preço ele vem com força, ele bate na resistência, aí vem os vendedores e derruba o preço novamente. Aí os vendedores veem que o preço bateu no suporte, entra a pressão compradora, ele bate na resistência, entra mais pressão vendedora, só que chega uma hora que a pressão compradora chega a ser mais forte que a pressão vendedora, que é onde o preço
acaba rompendo. Deixa eu dar uma colocada aqui para vocês verem. Tá vendo? A resistência, ela é tocada uma, tocada duas. No terceiro toque, como a força compradora acaba sendo mais forte, ela acaba rompendo. Quanto mais toques tiver na região de resistência, mais forte é o rompimento. E aqui no suporte também. O preço vem, ele bate. Eu coloquei até aqui alguns exemplos que existem pessoas que usam como estratégia. Comprar no suporte, bate no suporte, compra. E quando chega na resistência, vende. Bate no suporte, compra. Mas eu prefiro a estratégia do rompimento. Quando ela bate com força no rompimento e ela rompe de tendência. As linhas de tendência são a união de dois pontos de suporte. Como aqui, por exemplo, o gráfico, como a gente viu na teoria de Dow, se movimenta em ondas. Uma onda de tendência e uma onda de correção. Uma onda de tendência e uma onda de correção. Quando você junta esses dois pontos de suporte, se traça uma linha de tendência. Esse suporte pode ser tanto quando o gráfico está lateral ou quando ele está em tendência. Aqui está numa tendência de alta e aqui tem um exemplo do gráfico mesmo. Ele vem, ele bate aqui, encontra o suporte, volta a subir. Ele vem, bate, encontra o suporte e volta a subir. Na resistência, mesma coisa. O mercado estando em tendência de baixa, ele sobe, encontra a resistência numa região de preço onde encontra a pressão vendedora e volta a cair. Ele sobe e volta a cair. E aqui no gráfico, mostrando certinho como que funciona o suporte. Quando você duplica a linha do suporte e a linha da resistência, encontra-se o canal, a gente forma os canais, né? Aqui no caso temos um canal de alta e um canal de baixa. Os canais também, eles possibilitam fazer boas operações. Quando se compra na base do canal e se vende no topo do canal. Ou para quem está de fora e está querendo entrar numa ação que está em tendência de alta, é bom esperar a correção e comprar aqui na base do canal. Depois dos canais, eu vou falar sobre os tipos gráficos. Os mais comuns são o de linha, o de barra e o renko e o de candlestick. O gráfico de linha é o mais comum, aqueles que a gente vê em site e apps. Ele é feito por interligação de pontos no tempo. Você pode ver que ele é apenas linha, que vai mostrando onde o preço se movimenta. É o mais simples e o mais fácil para quem está iniciando. O gráfico de barra ele já é um pouco mais completo que o de linha, porque ele tem mais informações. Ele possui o preço de abertura, o preço de fechamento. Nas extremidades, ele tem a máxima e a mínima. Aqui é um gráfico de barras. Pode ver que ele tem mais informações do que o gráfico de linha. Logo depois tem o gráfico renko. O gráfico renko, ele é de origem japonesa. E a palavra renko significa renga, que quer dizer tijolos, por isso o gráfico de tijolos. Tem bastante gente que gosta de usar o gráfico de renko, principalmente os traders, né? Porque fica mais fácil de identificar a tendência. E o gráfico renko, ele... Cada tijolo é um valor de preço. Ele filtra os movimentos. E ele não leva em consideração, ele leva em consideração só o preço, ele não leva em consideração o tempo. Por isso que fica mais fácil de observar a tendência nele. Não é todas as plataformas que tem, tá?
Esse gráfico, você configura o tijolo, cada tijolo tem um valor. Então, dependendo do ativo que você for operar, você pode colocar 50 centavos, você acha que a ação, se for operar uma ação, vai variar 50 centavos ou 20 centavos. Cada tijolo equivale a esse valor. Então, ele só vai formar um novo tijolo depois que o preço ultrapassar o valor que você determinou por tijolo. Se ele não ultrapassar esse valor, ele não vai formar outro tijolo. Esse é o gráfico de candlestick, que é o mais usado, né? Ele também é de origem japonesa. Ele é o mais antigo da análise técnica. Ele era usado na Bolsa de Arroz de Osaka e Hiroshima no século 17. Ele é mais usado na análise técnica porque ele tem mais informações. Vou colocar aqui para vocês. Aqui é a formação de um candle. Como ele é bem semelhante ao gráfico de barra nas informações, mas como ele tem um corpo, fica muito mais fácil de visualizar a tendência. O candle, ele é composto pelo corpo e pela extremidade. O verde, se ele está preenchido verde, é tendência de alta, o vermelho é tendência de baixa, mas você pode configurar também ele em preto e branco. A cor é você que decide. Aqui onde está essa setinha é o fechamento, a abertura, a máxima e a mínima. E o candle vermelho é ao contrário, abertura, fechamento, máxima e mínima. O tamanho do candle pode mostrar a pressão da negociação. Quanto mais comprido e verde for o tamanho do candle, maior é a pressão compradora. Quanto maior e vermelho o candle for, maior a pressão vendedora. Já os corpos pequenos mostram pouca disposição para a negociação. Isso acontece normalmente quando o mercado está lateral ou muito volátil, ou quando tem indecisão do mercado. Já a direção da sombra, ela indica se o movimento está sendo freado pelo movimento contrário. As sombras também mostram a volatilidade do mercado. Quanto maior a sombra, maior a volatilidade. Vou falar um pouco do tempo gráfico. O tempo gráfico mais comuns encontrados são o de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, um dia, uma semana e um mês. O tempo gráfico cada um usa conforme a sua estratégia, conforme o seu perfil. Mas para quem fica perguntando de como começar a usar, pode ser separado da seguinte forma: longo prazo, gráfico mensal, semanal e diário; médio prazo, semanal, diário, 60 minutos; curto prazo, diário, 60 e 15 minutos; e day trade, 15, 5 e 1 minuto. Eu gosto de separar um gráfico base, porque se é uma operação mais de longo prazo, eu gosto de usar o semanal como base. Aí eu olho um acima e um abaixo. No caso, eu olho o semanal como base, o mensal e o diário. E para day trade, eu gosto de usar o de 5 minutos como base, o de 1 minuto para olhar as saídas, o stop e o loss, e o de 15 minutos para ver a tendência. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, pode fazer. Voltei aqui um pouco comigo. Vocês têm alguma pergunta? Ui! Caiu, acontece. Então, pessoal, é o que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Um pouquinho sobre a análise técnica, né? Sobre as estratégias usadas.
Esse suporte, resistência, canais são estratégias que muita gente usa nas suas operações. Eu tentei resumir assim o máximo um pouquinho de cada uma, porque se for falar bem mesmo de cada uma, dá uma aula muito grande. E era isso que eu tinha apresentado para vocês. Vocês querem que eu faça uma outra live melhor para poder explicar certinho? Conseguir passar certinho os slides para vocês? Outra coisa que eu queria falar também é que o mais importante de você saber onde está o suporte, onde está a resistência, saber se entra no rompimento ou não, é você saber exatamente onde vai estar o seu alvo, onde vai estar o seu stop. Além de você ter uma estratégia, é bom que você tenha, que você saiba exatamente o que você vai fazer. Eu acho que se for a R-Invest está perguntando, né? Quantos toques? Eu acho que se for numa tendência longa, tipo num gráfico se for num gráfico semanal, se for num gráfico mensal, eu acho que é mais forte o rompimento. Agora, no gráfico diário, eu acho que de 5 toques a 8 toques, eu acho que a região é bastante forte. E quando tem esses rompimentos de longo prazo, rompimento da linha de tendência de longo prazo, o rompimento é mais forte. Eu gosto de esperar para ver se não é um rompimento falso e esperar um reteste, porque o suporte ele se torna uma resistência e a resistência se torna um suporte quando ele é rompido. Todo suporte rompido vira uma resistência e toda resistência rompida vira um suporte. Eu vou ver se meu gráfico está aberto aqui para vocês. Formou aqui uma tendência de alta. Você vê que ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Para traçar o canal, você pega aqui nesse último fundo. Cadê? Vocês estão vendo? Não, né? Aqui. E eu traço aqui a LTA, a linha de tendência de alta. Você vê que aqui ele está com quantos toques? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele está na região testando. Você pode perceber que aqui ele já não rompeu o topo anterior. Então já está naquela tendência lateralizada. Ele está dentro do canalzinho bonitinho. Só que aqui no caso, ó, ele fez que ia romper e não rompeu. Então no caso eu teria que esperar ele romper para romper, confirmar. Se ele romper para baixo, ele voltar, essa mesma linha que é o suporte vai se tornar resistência. Deixa eu olhar aqui a caixinha. A Amanda que está aqui está perguntando: como você decide entrar em um ativo e quais critérios você usa? Deixa eu voltar a câmera para mim. Que nem nesse gráfico mesmo. Eu vou mostrar esse mesmo gráfico para vocês. Ele estava numa tendência de baixa aqui. Esse gráfico é SLC, tá, pessoal? Ele está numa tendência de baixa. Quando ele chegou aqui, não fez um topo mais baixo que o outro, fez um topo mais alto que o outro. Eu entro no gráfico de 60 minutos e espero um pivô nos 60 minutos. Ele romper nesse pivô, que foi mais ou menos aqui, eu gosto de fazer a entrada mais ou menos aqui com stop no último fundo, que eu acho que o stop fica bem menor. Mas pode ver que ele foi, eu vou até traçar uma linha aqui. Ele estava numa tendência de baixa. Eu tracei aqui, tá vendo? A LTB. Ele rompeu a LTB, o ativo rompeu, voltou, retestou, se tornou uma resistência, bateu uma vez, bateu 2 vezes, segurou e depois subiu. Aí ele subiu bonito, dá uma olhada.
Esse é um ativo que daria entrada. Eu teria entrado mais ou menos aqui, no pivô dos 60 minutos, ou poderia ter esperado aqui também, ou o rompimento, ou o reteste. Ele subiu bonito, chegou aqui, ele fez um engolfo, que vocês vão aprender depois sobre padrões de candlestick. Aqui já era um sinal de que ele ia cair. Stop aqui no fundo. Ele caiu, aí depois ele voltou novamente a tendência de alta. Do outro lado. Agora deixa eu ver outra pergunta. Então, eu respondendo a pergunta da Mônica, eu gosto de usar bastante rompimento de tendência para entrada, com volume confirmando. E eu gosto de usar bastante rompimentos. Eu acho que eu uso mais rompimentos e figuras gráficas de rompimento mesmo. Eu não uso muito indicadores. Eu acho que o único indicador que eu uso é o Fibonacci. Só para confirmar até onde vai a correção. E aqui rompeu, Nicole. Rompeu a LTB bonita. Quer ver? Deixa eu botar para você. Aqui rompeu, retestou, subiu, caiu e voltou a subir de novo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar o gráfico menor. Agora ele está numa tendência de alta de novo. Só que aqui ele já não confirmou, não continuou fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Aqui ele já lateralizou. Agora teria que esperar ou romper para baixo de vez ou romper para cima. E a Nicole perguntou se eu considero os pavios para traçar LTB. Depende, porque que nem aqui, tá vendo? Eu não considerei. Dá para vocês enxergar? Aqui eu não considerei o pavio, porque eu considero assim mais ou menos a região. Aqui eu deixei passar o pavio, porque tem muito rompimento falso, que ele vai e volta. Aqui também, ó, eu deixei passar o pavio. Aqui eu deixei passar o pavio, eu não costumo considerar o pavio na hora de traçar a linha de tendência, não. Para me explicar o pivô, deixa eu explicar o que é um pivô para vocês. Pivô é quando o gráfico, ele rompe, ele que nem aqui, ele tá fazendo, ele vai, faz uma perna de alta, depois ele vem, faz uma perna de baixa. Quando ele faz essa perna de alta novamente, ele rompe o topo anterior. Nesse rompimento do topo anterior, é um pivô. Tem gente que gosta de comprar no rompimento do topo anterior. Eu já gosto de comprar na formação do pivô. Só que eu faço o quê? Eu mudo. Eu vou para o gráfico de 60 minutos. Deixa eu carregar aqui. Tá difícil aqui, gente. Hoje tá tudo difícil aqui também. Pode ver que aqui nos 60 minutos, ele faz outras formações. A outra coisa que eu não expliquei para vocês é que o candle, cada candle é equivalente ao tempo gráfico. Então, se o gráfico é de 60 minutos, o candle equivale a 60 minutos. Se o gráfico é de 1 hora, cada candle equivale a 1 hora. E assim sucessivamente, dependendo do tempo gráfico, o candle equivale ao tempo gráfico que você colocou. Ó, que nem aqui. Você viu como ali, no diário, ele estava bem claro a tendência de alta, né? No 60 minutos, ele já... Aqui, por exemplo, ó. Cada movimento se torna maior nos 60 minutos. Então, aqui seria um rompimento de pivô. Aqui ele caiu de novo. Cada aqui seria um rompimento de pivô. Então, em vez de eu esperar ele romper no 1 hora, eu gosto de esperar ele romper nos 60 minutos. Olhando assim, o gráfico nem parece que tá tão bonito, né? Igual no diário.
Mas se você olhar, aqui dá um rompimento. Só que eu prefiro esperar esse... Quando ele faz esse reteste, eu gosto de entrar nesse rompimento, porque o stop fica menor. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Sobre essa introdução nessa técnica, eu queria também falar para vocês desses livros aqui, ó. Esse livro é muito bom, queria fazer indicação para vocês. Não sei se aí tá ao contrário, Clandestique. Ele é bem ilustrado, ele mostra certinho, ó, não sei se dá para vocês verem. Ele mostra cada candle, o nome do candle, a explicação. Eu já li ele 2 vezes, meu livro de cabeceira, quando eu quero fazer alguma consulta. Esse livro aqui também, o Manual da Análise Técnica, ele também é muito bom, explica tudo certinho, ele é ilustrado. Já li ele 2 vezes, eu li ele em PDF, gostei demais, comprei o físico para me ter comigo. Eles são muito bons para quem está querendo aprender análise técnica. A Nicole está perguntando, a barrinha de volume embaixo, como você considera com o candle? Ah, boa pergunta, peraí. Que nem aqui, olha esse volume. Olha o tanto de volume aqui. Então aqui já... Eu gosto bastante aqui, ó. Fez um pivô, tá vendo? Ó, ele subiu aqui, fez esse pivôzinho. Esse foi um pivô nos 60 minutos. Olha o volume que ele fez. Isso aqui foi uma ótima entrada nos 60 minutos. Um stop aqui embaixo. Depois ele chegou próximo. Depois ele foi. Ele saiu... Deixa eu voltar com o horário. Aqui foi uma ótima entrada. O volume bem forte. Confirmando aqui o rompimento. Vou colocar no diário, para dar para vocês verem melhor. Olha como é que tá. Você vê que nos 60 minutos não parece que o gráfico está numa tendência de alta tão bonita assim, né? Mas você entrando nos 60 minutos, você consegue pegar bem melhor a operação do que esperar romper no diário. Eu, né? E o Sibeli gosta de fazer assim. Aqui eu gosto de acompanhar o volume, porque quando tem um rompimento com um volume bom, a operação é boa. Então, gente, queria agradecer vocês por essa paciência comigo, porque hoje as coisas não deram muito bem. Dando muito certo para entrar, mas eu vim aqui passar um pouquinho, depois a gente marca outra live melhor, para mim passar tudo bonitinho para vocês, os slides bonitinho na tela. E é isso aí, para falar para vocês seguirem lá, Investidoras Destemidas, acompanhar as nossas outras lives, e todo o tema que a gente falou aqui, tudo tem post no nosso canal. Então, se vocês procurar lá, vai ter post sobre tudo. Desde o início das lives, que é desde planejamento financeiro até análise gráfica, tem tudo lá no nosso canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. E obrigada, tenham uma ótima noite.